Prontinho, vamos então começar aqui já o nosso trabalho. Estudo do Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós vamos entrar no item 5, Livre-Arbítrio, a partir da questão 843. Antes de nós tratarmos sobre essa questão do livre-arbítrio, dentro da visão doutrinária, por acaso, nós temos a oportunidade de acessar a um trabalho muito interessante feito pelo Espiritismo.net, lá no nosso site www.espiritismo.net, onde nós fazemos comentários de notícias. E por acaso hoje tem a publicação de um artigo interessante, de um artigo cujo título é Livre-Arbítrio Não Existe, dizem neurocientistas, né? E depois ao final tem um comentário feito por um companheiro nosso de Portugal, Carlos Miguel, um excelente comentário por sinal. E eu queria ler para vocês esse artigo antes da gente começar a fazer o estudo doutrinário, porque nós percebemos que tudo aquilo que envolve a nossa vida hoje, ela pode ser vista por duas perspectivas diferentes, que essas perspectivas podem se completar ou elas podem se tornar antagonistas. Nesse caso, quando a gente fala sobre a nossa vida dentro de uma perspectiva terrena, materialista, nós anulamos, não raras vezes, pela visão da ciência, o elemento espiritual. E quando nós trabalhamos na perspectiva espiritual, muitas vezes nós desconsideramos o elemento físico, das suas influências, do ambiente e tudo mais. Então, desse ponto de vista é interessante porque essas pesquisas que foram feitas traziam como ponto de referência exatamente essa visão da ciência hoje, da nossa medicina, da neurociência, para analisar de que modo que nós fazemos os nossos julgamentos. Por isso, então, o título, O Livre-Arbítrio Não Existe, um artigo que foi publicado na revista Veja, e ele diz o seguinte, ele é um pouquinho longo, mas acho que vale a pena a gente fazer a leitura, porque vai complementar de modo bem interessante aquilo que a gente vai estudar em termos doutrinários. Novas pesquisas sugerem que o que cremos ser escolhas conscientes são decisões automáticas tomadas pelo cérebro. O homem não seria, assim, mais do que um computador de carne. Um artigo de Areta Yarak. Bem-vinda, Suzana. Bom dia, Luiz. Saber se os homens são capazes de fazer escolhas e eleger o seu caminho, ou se não passam de joguetes de alguma força misteriosa, tem sido há séculos um dos grandes temas da filosofia e da religião. De certa maneira, a primeira tese saiu vencedora no mundo moderno, aquela que o homem é um joguete. Vivemos no mundo de Cássio, um dos personagens da tragédia de Júlio César, de William Shakespeare. No começo da peça, o nobre Brutus teme que o povo aceite César como rei, o que poria fim à república, o regime adotado por Roma desde tempos imemoriais. Ele hesita, não sabe o que fazer. É quando Cássio procura induzi-lo à ação. Seu discurso contém a mais célebre defesa do livre-arbítrio encontrada nos livros. Há momentos, diz ele, em que os homens são donos de seu fado. Não é dos astros, caro Brutus, a culpa, mas de nós mesmos, se nos rebaixarmos ao papel de instrumentos. Como nem sempre é o caso com os temas filosóficos, a crença no livre-arbítrio tem reflexões bastante concretas no mundo real. A maneira como a lei atribui responsabilidade às pessoas ou pune os criminosos, por exemplo, depende da ideia de que somos livres para tomar decisões e, portanto, devemos responder por elas. Mas a vitória do livre-arbítrio nunca foi completa. Nunca deixaram de existir aqueles que acreditam que o destino está escrito nas estrelas. É ditado por Deus, pelos instintos ou pelos condicionamentos sociais. Recentemente, o exército dos deterministas, para usar uma palavra que os engloba, ganhou um reforço de peso
o dos neurocientistas. Eles são enfáticos. O livre-arbítrio não é mais que uma ilusão. E dizem isso munidos de um vasto arsenal de dados colhidos por meio de testes que monitoram o cérebro em tempo real. O que muda se de fato for assim? Mais rápido que o pensamento. Experimentos que vêm sendo realizados por cientistas há anos conseguiram mapear a existência de atividade cerebral antes que a pessoa tivesse consciência do que iria fazer. Ou seja, o cérebro já sabia o que seria feito, mas a pessoa ainda não. Seríamos como computadores de carne, e nossa consciência não mais do que a tela do monitor. Um dos primeiros trabalhos que ajudaram a colocar o livre-arbítrio em suspensão foi realizado em 2008. O psicólogo Benjamin Libet, em um experimento hoje considerado clássico, mostrou que uma região do cérebro envolvida em coordenar a atividade motora apresentava atividade elétrica uma fração de segundos antes dos voluntários tomarem uma decisão. No caso, apertar um botão. Estudos posteriores corroboraram a tese de Libet de que a atividade cerebral precede e determina uma escolha consciente. Um deles foi a publicação no periódico científico PLOS ONE, em junho de 2011, com resultados impactantes. O pesquisador Stefan Bod e sua equipe realizaram exames de ressonância magnética em 12 voluntários, todos entre 22 e 29 anos de idade. Assim como a experiência de Libet, a tarefa era apertar um botão, com a mão direita ou a esquerda. Resultado: os pesquisadores conseguiram prever qual seria a decisão tomada pelos voluntários 7 segundos antes deles tomarem consciência do que faziam. Nesses 7 segundos, entre o fato e a consciência dele, foi possível registrar atividade elétrica no córtex polofrontal, área ainda pouco conhecida pela medicina, relacionada ao manejo de múltiplas tarefas. Em seguida, a atividade elétrica foi direcionada para o córtex parietal, uma região de interação sensorial. A pesquisa não foi a primeira a usar a ressonância magnética para investigar o livre-arbítrio no cérebro. Nunca, no entanto, havia sido encontrada uma diferença tão grande entre a atividade cerebral e o ato consciente. Patrick Haggard, pesquisador do Instituto de Neurociência Cognitiva e do Departamento de Psicologia da Universidade College London, da Inglaterra, cita experimentos que comprovam, segundo ele, que o sentimento de querer algo acontece após e não antes de uma atividade elétrica no cérebro. Neurocirurgiões usaram um eletrodo para estimular um determinado local da área motora do cérebro. Como consequência, o paciente manifestou em seguida o desejo de levantar a mão, disse Haggard em entrevista ao site de Veja. Isso evidencia que já existe atividade cerebral antes de qualquer decisão que a gente tome, seja ela motora ou sentimental. O psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, demonstrou que grande parte dos julgamentos morais também é feito de maneira automática, com influência direta de fortes sentimentos associados a certo e errado. Não há racionalização. Segundo o pesquisador, certas escolhas morais, como a de rejeitar o incesto, foram selecionadas pela evolução, porque funcionou em diversas situações para evitar descendentes menos saudáveis pela expressão de genes recessivos. É algo inato e por isso comum e universal a todas as culturas. Para a neurociência, é mais um dos exemplos de como o cérebro traz à tona algo que aprendeu para conservar a espécie. A mente como produto do cérebro. Como o cérebro já se encarregou de decidir o que fazer, e o ato está feito, é preciso contextualizar a situação. É aí que entra a nossa consciência. Ela também é um produto da atividade cerebral que surge para dar coerência às nossas ações no mundo. O cérebro toma a decisão por conta própria e ainda convence o seu dono que ele é responsável. Em outras palavras, quando você para, pensa e toma decisões pontuais, tem a sensação de que um eu consciente e racional, separado do cérebro, segura as rédeas de sua vida. Mas para cientistas como Michael Gazzaniga, coordenador do Centro de Estudos da Mente da Universidade da Califórnia e um dos maiores expoentes da neurociência da atualidade, não existe essa diferenciação. Segundo ele, somos um só.
O que é cérebro também é mente. A sensação de que existe um eu que habita e controla o corpo é apenas o resultado da atividade cerebral que nos engana. Não há nenhum fantasma na máquina, nenhum material secreto que é você, diz Gazzaniga, que, em seu mais recente livro, Quem está no comando, Livre-arbítrio e a ciência do cérebro, esmiuça a mecânica cerebral das decisões. Segundo Gazzaniga, o cérebro humano fabula o tempo todo. A invenção de pequenas histórias para explicar nossas escolhas seria uma maneira sagaz de estruturar nossa experiência cotidiana. Essa estrutura negativa, segundo Patrick Haggard, tem um significado importante na evolução humana. Criar histórias sobre as nossas ações pode ser útil para quando nos deparamos com situações similares no futuro. É assim que iremos decidir como agir, relembrando resultados anteriores, diz. Ou seja, funcionamos da base do acerto e do erro, e da cópia do comportamento de pessoas próximas, principalmente nossos familiares. Por isso, a educação das crianças é tão importante. É o momento em que o cérebro absorve uma grande carga de informações e está sendo moldado, criando parâmetros para saber como se portar, como viver em sociedade. Dúvidas. Em artigo publicado no periódico Advanced in Cognitive Psychology, o pesquisador W.R. Klein coloca em xeque a metodologia usada em diversos dos experimentos recentes da neurociência. Segundo Klein, que é professor da Universidade do Texas e autor do livro Átomos da Mente, o fantasma da máquina se materializa, alguns estudos sugerem que não é possível medir com precisão o tempo entre o estímulo cerebral e o ato em si, o que poderia colocar abaixo toda a tese da turma de Gazzaniga. O argumento principal do pesquisador, no entanto, recai sobre a generalização dos testes. Não é porque algumas escolhas são feitas antes da consciência em uma tarefa que temos a prova de que toda a vida mental é governada dessa maneira, escreve no artigo. Klein defende ainda a tese de que atividades mais complexas do que apertar um botão ou reconhecer uma imagem devem ser feitas de maneiras muito mais complexas. Os experimentos feitos são muito limitados. Ainda que as pesquisas estejam corretas, os próprios neurocientistas reconhecem que a ideia de um mundo sem livre-arbítrio provoca estranhamento. Eles se esforçam, sobretudo, para conciliar sua teoria com o problema da responsabilidade pessoal. Mesmo que a gente viva em um universo determinista, devemos todos ser responsáveis por nossas ações, afirma Gazzaniga. A estrutura social entraria em caos se a partir de hoje qualquer um pudesse matar ou roubar com base no argumento simplista de meu cérebro mandou fazer isso. Para o cientista cognitivo Steven Pinker, a solução talvez seja manter a ciência e a moralidade em dois reinos separados. Creio que a ciência e a ética são dois sistemas isolados de que as mesmas entidades fazem uso, assim como o pôquer e o bridge são dois jogos diferentes que usam o mesmo baralho. Escreve ele no livro Como a Mente Funciona. O livre-arbítrio é uma idealização que torna possível o jogo da ética. Continuaríamos assim a viver num mundo restrito por Cássio em Júlio César. Há momentos em que os homens são donos do seu fado, diz ele. Neurocientistas como Pinker estão prontos a concordar com isso, desde que se entenda o livre-arbítrio como uma ilusão necessária para o jogo das leis e da ética, e desde que se ponha o cérebro no lugar dos astros, como grande condutor de nossos atos. Muito bem, essa matéria aqui então foi publicada na revista Veja no último dia de 27 de fevereiro e comentada depois. Vale a pena vocês darem uma entradinha lá no site www.espiritismo.net. Logo na entrada vocês já vão ver lá a publicação do artigo e depois tem um comentário do nosso amigo Carlos Miguel Pereira, lá de Portugal, que ele utilizou assim, palavras muito apropriadas e uma colocação muito interessante sobre a visão espírita a respeito dessa colocação. Muito bem. Esse texto indica para nós que a ciência, principalmente a ciência voltada para a ideia materialista, ainda tem grande resistência de aceitar que existe um elemento a mais, extrafísico, que possa comandar o nosso corpo e as nossas ações. Segundo a visão desses cientistas que nós lemos aqui no artigo, eles afirmam que o cérebro, aquela massa de carne que se encontra dentro da nossa caixa craniana,
através ali dos seus próprios mecanismos, toma as decisões. E aí então a ideia de que eu sinto vontade, de que eu fiz uma escolha, é apenas uma mera ilusão. E o próprio cientista afirma também, um dos próprios cientistas, afirmam também que a mente nada mais é do que um produto do cérebro. Ou seja, são quase a mesma coisa, né? Um como causa, o outro como efeito. E aí então temos aquela visão. O que acontece então se por acaso o nosso corpo entrar em colapso e entrar em estado de falência, ou seja, se nós morrermos fisicamente? Naturalmente, segundo o conceito desses cientistas, nós simplesmente deixamos de existir, né? A nossa memória, a nossa história, os nossos sentimentos, os nossos projetos, os nossos ideais, os nossos relacionamentos, tudo simplesmente se desfaz pelo fato do nosso corpo físico, comandado por esse cérebro, essa massa de carne, acaba sendo então nós deixamos de existir porque essa máquina simplesmente falha. O nosso cérebro, então, segundo a visão desses cientistas, produz, através de elementos bioquímicos, aquilo que nós chamamos de consciência, aquilo que nós chamamos de sermos nosso próprio eu. Essa é a visão que a ciência materialista traz a respeito do ser humano. Dificilmente, através desses elementos, e principalmente através dessa linha de raciocínio, conseguirão encontrar um elemento a mais, que seja o espírito, que seja a alma. Dentro da visão desses cientistas, não existe nada de extracorpóreo, a não ser a consciência do próprio indivíduo, como fruto do seu próprio cérebro. E essa notícia, ela veio para nós trazer-se um complemento interessante, porque logo na questão 843, desse item número 5, livre-arbítrio, Kardec faz a seguinte pergunta: o homem tem livre-arbítrio sobre os seus atos? A resposta dos espíritos é bem interessante, se comparada com essa resposta com esse artigo publicado. Pois que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aqui no artigo nós vimos que eles dizem que o homem nada mais é do que um simples computador. E a nossa consciência nada mais é do que o monitor desse computador. Então vemos ali a visão materialista e a visão espiritual. Para nós, dentro da visão espírita, em que o elemento espiritual vem como sendo o ponto principal dessa ideia, né, dessa filosofia, dizendo que nós existimos como espíritos imortais, independente da dimensão onde nós nos encontremos, seja na dimensão física, encarnados, vinculados à matéria do nosso mundo material, seja liberto dessa matéria, vivendo no mundo espiritual. Então, o espírito é um elemento, é um indivíduo, é um elemento, na verdade, que é inquestionável. Então, a partir do momento em que você pensa, bom, eu sou um espírito, você já se torna um indivíduo espiritualista. E a gente lembra que todas as religiões, sem exceção, são espiritualistas, porque elas entendem que existe algo além da vida física. Existe algo além do mundo material. Não importa se você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o sétimo céu, para Shangri-La, não importa para onde você vá. O que importa é que, saindo do mundo físico, você continua existindo. Portanto, essa ideia é espiritualista. Dentro dessa nossa universidade espiritualista, nós temos ali cada uma das cadeiras que estudam as ideias espiritualistas, e o espiritismo vem sendo um dele. Então, para nós estudamos não apenas a continuidade da vida após a morte, mas o desenvolvimento do indivíduo, a sua individualidade, a sua consciência nos mundos extracorpóreos, nos mundos extrafísicos. E aqui então, o espiritismo traz para nós uma resposta interessante, porque se nós apresentamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos para um cientista, para alguns desses cientistas que fizeram essa pesquisa, através dos seus tomógrafos, através dos seus aparelhos de ressonância magnética e tudo mais, eles vão dizer assim, olha, muito interessante esse modo de pensar, mas você não pode me provar. E não podendo provar, você não tem como argumentar. Porque a prova, dentro da visão científica, ela se restringe apenas dentro dos exames laboratoriais, dos exames de imagem, dos exames físicos que os nossos aparelhos conseguem determinar. Sem esses resultados, sem esses exames, você não pode simplesmente sair do campo da argumentação para poder provar alguma coisa. Daí então a grande dificuldade que nós temos
no mundo hoje, até mesmo nesse conflito entre as religiões, para poder determinar o que é o espírito exatamente. Porque a gente fala, bom, o espírito é aquela entidade que ocupa um corpo físico. Mas se nós pegarmos a definição de espírito e o entendimento de cada um dentro de cada escola religiosa, nós teríamos ali uma diversidade muito grande. Porque, por exemplo, algumas religiões ou alguns segmentos religiosos pensam da seguinte forma: quando você desencarna ou quando você morre fisicamente, automaticamente você perde toda a memória que você tinha aqui do mundo físico. E aí então você vai para o mundo espiritual e você vai desfrutar daquilo que você conquistou quando estava aqui vivo no mundo físico e vai viver a sua vida, vai contemplar ali as faces de Deus por toda a eternidade. Para algumas pessoas, quando você desencarna, você adormece esperando um determinado momento em que você vai despertar para poder ser julgado pelas suas ações. Para outros, quando você desencarna, você simplesmente é absorvido pelo todo universal e você perde a sua individualidade. Para nós, quando você desencarna, você mantém a sua individualidade, as suas lembranças, os seus conflitos e parte para o seu reajuste, o seu reequilíbrio, buscando o seu progresso, buscando o seu crescimento. Então nós percebemos que cada religião tem a sua própria ideia a respeito do espírito. Então é difícil nós determinarmos qual é o certo, qual é o errado, porque na nossa visão, dentro daquilo que chegou de informação para nós no mundo espiritual e através das experiências que nós vivenciamos, seja pessoalmente, seja numa casa espírita, seja através de uma determinada reunião, nós conseguimos elaborar a nossa ideia a respeito do espírito como sendo uma individualidade. Mas você não pode simplesmente pegar essa ideia, abrir os templos de uma igreja, as portas de uma igreja, e dizer assim: olha, a partir de hoje vocês vão acreditar nisso. Porque eles vão dizer o seguinte: como é que você pode me provar que as coisas são assim? Porque essa pergunta é muito interessante, porque ela acaba sendo uma pergunta exatamente que poderia ser feita a eles também. Como é que você pode provar que as coisas são desse jeito? Então fica cada um com a sua crença, cada um com a sua forma de entender esse mundo espiritual. A dificuldade que nós temos de entender esse mundo extrafísico, esse mundo espiritual, é exatamente porque racionalmente nós não conseguimos ainda definir o que é esse elemento espiritual. E quando a gente fala racionalmente, a gente pensa assim: como é que eu posso provar de fato a existência do espírito? O espiritismo poderia dizer: não, eu tenho as provas de que o espírito existe. A ciência poderia dizer: eu tenho as provas de que o espírito não existe. Então ficaríamos naquele debate interminável, simplesmente porque nós queremos determinar um elemento que não é físico através de exames que são físicos. Então a ciência materialista não pode avançar. Né? O materialismo foi provado. Olha, Ju, é uma questão filosófica, né? Porque até mesmo esse é um questionamento que o próprio Dr. Sérgio Felipe faz, que ele argumenta lá na Escola de Medicina onde ele leciona, que ele diz o seguinte: me prova que o materialismo existe. Na verdade, como a gente colocou, eu já lembrei para vocês várias vezes essa situação, né? Bom dia pessoal que chegou, várias vezes essa mesma passagem, que o espírito não foi provado cientificamente a existência do espírito. A partir do momento que não foi provado cientificamente, a gente se imagina, dentro da nossa visão simplista da nossa ciência, que você é o corpo que você habita. Né? E que a partir do momento, o João acabou de cair, e que a partir do momento em que nós não conseguimos provar a existência do espírito, significa que ele não exista? Dentro da visão científica materialista, da visão científica clássica, seria essa a resposta. Então, já que você não pode provar, significa que não existe. Só que, na verdade, não é assim. A argumentação que a gente trabalha é: o fato de você não provar não significa que não exista. Significa que você ainda não conseguiu encontrar essa resposta. Essa é a diferença. Então, nós temos ali essas religiões entrando em conflito, exatamente porque, racionalmente, como nós dissemos, racionalmente, nós não conseguimos provar ainda a existência do espírito, desse elemento extracorpóreo, dessa consciência extrafísica. Quando nós alcançarmos essa condição, quando a ciência voltar a sua atenção, porque nós percebemos o seguinte: essa ideia do espírito está muito ligada na religião. É uma questão de crença, não é uma questão de fato.
Por ser uma questão de crença, a ciência simplesmente diz: essa história de religião, ela é pessoal, ela é subjetiva, e isso não interessa para nós, o que interessa são os fatos. Quando a ciência se preocupar em voltar a sua atenção para esse elemento espiritual, não estudando as religiões, mas estudando o elemento propriamente dito, e nós temos ali algumas experiências interessantes que vêm sendo feitas pelo mundo afora para tentar provar a existência do espírito, né, ou para tentar comprovar a existência do espírito, como por exemplo o estudo sobre reencarnações, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Índia, com bastante frequência, com bastante intensidade. Eles fazem pesquisas sobre os relatos que pessoas trazem de existências anteriores, né, analisando os fatos, analisando ali cada um dos elementos que são apresentados nesses relatos, nos depoimentos. Nós temos aqui no Brasil uma pesquisa interessante, feita por alguns pesquisadores, né, médicos e psicólogos, principalmente lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que faz o seguinte experimento, analisando a experiência de quase morte em pacientes de alguns hospitais daquela região. Então já fizeram essa pesquisa, né, estão fazendo essas pesquisas da seguinte forma: eles colocam, né, muitos pacientes que entram em coma ou passam por processos cirúrgicos, depois de um tempo voltam, né, depois de tudo recuperado, eles dizem: eu vi o que estava acontecendo na sala. Então, a princípio, aquilo que os médicos, né, que os materialistas, né, mas naquela época, Ju, a experiência de William Crookes já não conta nos tempos de hoje. Né, a nossa ciência hoje tem recursos muito mais avançados do que naquela época, e eles querem, com esses recursos, alcançar aqueles resultados. Né, então foi muito interessante o que ele fez, mas ainda não traz como provação. Se tivesse comprovação daquilo que William Crookes fez naquela época, no início do século XX, a ciência hoje seria completamente diferente nessa relação que existe com o mundo espiritual. Então, por enquanto, assim, ele fez lá, muito interessante. Mas hoje a gente não consegue fazer, então a coisa para por aí. Então a gente tem essa ideia, quando se fala, por exemplo, sobre a questão da experiência de quase morte, pois vai ficar batendo, mas a ciência precisa de provas. Né? Então, enquanto a ciência não mudar a sua visão, ela vai continuar ainda buscando resultados em cima dessa metodologia. Então, em Juiz de Fora, nessas experiências de quase morte, os pacientes traziam relatos. Os cientistas clássicos, né, dizem o seguinte, né, que foi a imaginação, foi a mente dele que produziu essa ideia, porque quando ele entrou na sala, ele começou a ver, ele começou a ouvir, estava semiconsciente, coisa parecida, ele então criou ali uma certa imagem e fez esse relato. Essa foi uma visão que se traz para todos nós. Mas assim, então, para evitar esse tipo de comentário, esses cientistas que estão fazendo essas pesquisas, entre ele, né, o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra, ele está fazendo a metodologia é a seguinte, né, numa combinação entre médicos do Brasil, da Europa, da América do Norte, faz o seguinte trabalho. Dentro do centro cirúrgico, é colocada em cima de uma prateleira, ou então assim uma pequena prateleira que é pregada na parede no alto, quase no teto do centro cirúrgico, uma imagem de um elefante, de uma flor, de uma tartaruga, de uma estrela, seja ela como for. Normalmente os relatos de experiência de quase morte, o paciente se vê colado no teto olhando de cima para baixo. Então a ideia é a seguinte: ninguém sabe o que tem lá em cima, a não ser aqueles que estão preparando a pesquisa. Se por acaso o paciente disser assim: eu vi o que aconteceu na sala e eu vi a imagem de tal coisa em cima daquela prateleira, significa que de fato o paciente estava com a sua consciência desprendida do seu corpo. Então esses tipos de experiências, tanto da experiência de quase morte, ou das viagens astrais, que também são pesquisas que são feitas, da reencarnação na década de 70, década de 80, né, poderia ser sim, né, Nando? Cada um colocaria uma argumentação diferente, né, fazendo análise, né, mas é até um conflito interessante, né, um padre fala disso, porque o padre acredita nesse princípio da existência do espírito. Mas no caso dele, ele procura ser o mais racional possível dentro da parapsicologia para entender esses fenômenos. Né? Então ele também tem ali o seu contributo, que é bastante valoroso, porque dentro dessa mística religiosa, qualquer coisa é aceita. No caso dele, ele mantém bem o pé no chão. Então, embora ele seja, como eu já comentei com vocês, uma figura bastante caricata, né, bastante extravagante, ele tem ali
o seu lado positivo de ter ali a parapsicologia como uma referência. Então isso é muito válido também. Porque do contrário você vai pensar que tudo é milagre, tudo é demônio, tudo são anjos e coisa e tal, né? Então, é Padre Quevedo, Jô. Então a gente tem que analisar o lado positivo também da participação dele. Então, assim, o que a gente vê nesse artigo que a gente leu, da ciência, e nessa visão das religiões, de um modo geral, a respeito do espírito, é um campo ainda bastante vasto a ser explorado, né? A Fernanda lembrou ali uma outra passagem também, os estudos agora, devido às consequências dos transplantes, está revolucionando muito essa questão. A memória de células, principalmente do coração, está revelando fatos que a própria ciência agora, em processo de revisão, se podemos dizer assim, né? Então também ali é o comportamento de algumas pessoas pós-transplante. Então também é um outro campo, que começa a ser explorado também para poder analisar essa ideia da memória, essa ideia do espírito e tudo mais. Mas como eu coloquei para vocês ali, temos um vasto campo a explorar, né? Eu não sou não, Ju, eu não sou muito elástico não, eu sou assim muito racional, porque a gente percebe que as coisas estão acontecendo num tempo em que vai chegar a hora em que a ciência não vai mais poder ignorar isso tudo. Os assuntos estão aí sendo tratados com toda a simplicidade, com toda a naturalidade, com bastante preocupação, principalmente no campo da psiquiatria, no campo da psicologia, e a ciência já não pode mais ignorar, simplesmente dizer assim, eu não posso mais fazer isso. Então a gente vê segmentos da ciência que mantêm aquela visão bastante ligada ao materialismo, né? O Brás colocou que é uma questão de orgulho e preconceito, mas eu acho que não, Brás, porque quando a gente fala em ciência, a ciência é a ciência. A ciência significa dados, significa fatos, significa elementos que são palpáveis. Se você por acaso começa a acreditar em coisas que fogem da ciência, significa que você não está mais utilizando aquela metodologia científica. Então é sempre pensar assim, não é uma questão de... Claro que tem cientistas que são orgulhosos, aqueles cientistas que são ateus, que dizem assim, não, porque isso aqui é coisa da ciência, isso aí é coisa de crendices, é coisa disso, coisa daquilo. Mas quando a gente fala de ciência, a ciência é o que é, dentro da sua própria neutralidade. Então, quer dizer, ela trabalhou aquilo lá. Então nós tivemos cientistas que se preocuparam em fazer esse estudo naquela época. Mas tem cientistas que são bastante céticos nesse trabalho. Então, quer dizer, ele só acredita naquilo que pode ser provado. Então, quer dizer, é uma visão dele. Mas vai chegar um momento, né, até mesmo pela própria experiência que cada indivíduo vai vivenciar durante a sua vida terrena, depois de desencarnar, porque nós temos assim aquela visão, né? Se você acredita em vida após a morte, você vai ter uma vida após a morte. Se você não acredita, você não vai ter. Essa é a visão simples. Só que por aquilo que nós estudamos dentro da doutrina, que vem de um modo bastante claro, de um modo bastante racional, diz o seguinte para nós, olha, você vai ter essa consciência quando você desencarnar, independente daquilo que você acredite ou não. E você vai reencarnar também, tem uma outra novidade para você. Você não só vai se ver vivo do outro lado, como vai reencarnar outras vezes, independente de você acreditar ou não acreditar. E isso pelos elementos que são trazidos para nós pela doutrina, que vem de um modo bastante claro, uma pesquisa bastante objetiva, bastante equilibrada. Então é nisso que nós estamos sempre preocupados, né? Deixa eu ver aqui, tá, né? O Brás lembrou lá em cima, né, que Paulo Neto uma vez me passou um material de pesquisa da reencarnação feito pelos americanos, que fiquei pasmo, né? Mas a gente não pode se deslumbrar, Brás, né? Eu tô fazendo esse meio que o advogado do diabo, que a gente não pode se deslumbrar muito com isso, porque se fosse realmente definitivo, se fosse realmente determinante essa pesquisa, nós não continuaríamos na dúvida. Então seria assim, você acredita em discos voadores? Você vai dizer, eu acredito porque eu já vi, o outro acredita porque ele já viu, eu não acredito e coisa e tal. O dia que um disco voador parar no meio de uma grande cidade, ficar ali parado, todo mundo tirar foto, ter certeza, acabou a dúvida. Então a partir daquele momento existem discos voadores. Então os espíritos hoje, as manifestações espirituais, o contato com o mundo espiritual, ainda são contatos muito subjetivos, muito fechados dentro de pequenos círculos filosóficos, no caso da doutrina, ou religiosos, dentro de algumas religiões. Então não aconteceu nada que pudesse realmente convencer as pessoas de que aquilo de fato aconteceu. Até mesmo Kardec lembrou, né, que tem pessoas que mesmo estando na cara delas a coisa acontecendo, ela não vai acreditar. Mas o dia que algo realmente acontecer, e
provar para as pessoas, olha, a partir de agora não há mais dúvida. Aí então toda a ciência vai voltar a sua atenção para essa dimensão invisível. Não vão se preocupar com o espírito, não vão se preocupar com Deus, não vão se preocupar com crenças. Eles vão se preocupar com essa outra dimensão. Passa para a Vaninha, por favor, Fernanda. Depois ela coloca na área de texto. Não está conseguindo colocar? Tá, passa para mim, depois eu já colo aqui para vocês. Mas é um processo, Ju, não é um choque, né? A gente lembra sempre assim, você não vai chocar as pessoas aparecendo publicamente um monte de espírito voando no céu. É um processo que vai assim, aos poucos você vai assimilando a ideia, vai tendo contatos, assim, a mediunidade vai se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas, até que chega uma hora em que elas estarão prontas para isso, porque do contrário, você vai provocar um caos tão grande na humanidade, que as pessoas vão enlouquecer, as pessoas vão se matar, as pessoas vão, sabe, elas vão acabar assim fazendo uma grande revolução. Então, um grande problema vão causar, né? Então, é importante a gente que as coisas aconteçam gradualmente, né? Hoje a gente aceita isso com mais naturalidade. Se você falasse, por exemplo, de reencarnação a coisa de 40 anos, você seria taxada de louca ou seria taxada de qualquer coisa. Hoje você fala de reencarnação, você vê isso na televisão. Então, assim, de 3, 4 décadas para cá, a gente começa a ter contato de uma forma mais intensa com esses conceitos que até então não eram aceitos. Só que agora as pessoas já estão aceitando. Então, as religiões não falam disso, mas as pessoas que têm as suas crenças pessoais já estão falando. Essa é a diferença. Então, a Fernanda colocou aqui para nós a respeito dessa questão dos transplantes. Para quem quiser, então... acessar, deixa eu só preparar aqui rapidamente, só um instantinho. Tá aqui, prontinho, tá aqui, nesse link, para quem quiser então acessar aquele vídeo que fala sobre, né, a transferência de memória para pessoas transplantadas. É uma outra ideia que está surgindo aí. Para muitos vai chamar isso de loucura, para outros vai achar que tem alguma lógica, mas isso aí fica então fica assim, dependendo do estudo e das análises que serão feitas, né? Não tenho, Fernanda, tá? Depois a gente vê. Então, pessoal, aqui, livre-arbítrio, então, como a gente foi colocado. Então, dentro da visão espiritual, que os espíritos trazem para nós, como sendo os próprios espíritos que trazem para nós não podemos negar a existência desse mundo invisível à nossa volta e da nossa continuidade como consciências fora do corpo físico. Daí, então, que eles colocam, sem o livre-arbítrio, sem a liberdade de escolha, nós seríamos apenas uma máquina. Na questão 844, Kardec pergunta, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Então a gente estabelece que o homem tem livre-arbítrio, porque ele pensa, porque ele tem vontades, consequentemente ele pode tomar decisões. Muito bem. A questão é, se ele pode tomar decisões, a partir de quando ele pode tomar essas decisões? O Serfal colocou, né, o que poderia provar definitivamente a existência do espírito para a ciência? Olha, Serfal, é difícil a gente dizer como a ciência se convenceria da existência dos espíritos. Mas eu diria que, através da mediunidade, isso vai se tornar mais presente para nós, através dos fenômenos físicos que começam a ser analisados, principalmente com relação à materialização dos espíritos, ao estudo do ectoplasma, aparelhos que sejam capazes de detectar energias extracorpóreas, como eles tentam fazer hoje, né, aqueles caçadores de fantasmas, procuram também buscar essa comprovação. É difícil a gente dizer, porque para nós as coisas são tão claras, né? O Braz aposta na TC e na transcomunicação. Então, né, temos ali a mediunidade, a transcomunicação, os fenômenos físicos, talvez aparelhos que a ciência consiga desenvolver para poder captar, por exemplo, esse campo energético que envolve o espírito, né, que nós chamamos de aura,
dentro dessa visão esotérica, mas assim, a energia que é irradiada pelo corpo perispiritual do espírito. Então, somente através de detalhes materiais que a ciência conseguiria comprovar, né? Porque primeiro precisa saber assim, ela quer acreditar em que exatamente? Né? Primeiro tem que saber no que ela quer acreditar, o que ela busca. A partir dali a gente apresenta os elementos. Mas se você perguntar para o cientista, escuta, o que eu posso fazer? Ah, só se um espírito aparecer aqui na minha frente. Se você fizer um espírito aparecer na frente de vários cientistas, alguns acreditarão, outros não. Então o que é prova para um, não é prova para outro. Então, na verdade, é a ciência que precisa conhecer, não o espírito propriamente dito, mas entender que aquela consciência continua viva após a morte do corpo físico. Então, ele precisa primeiro identificar que o indivíduo vivo, com seu corpo físico, é habitado por um espírito. Depois ele se preocupa o que acontece com o espírito depois. Como a gente viu nessa matéria que saiu agora, as pesquisas recentes mostram que os cientistas acreditam que alguns cientistas, porque a gente viu que tinha ali um opositor no final, alguns cientistas acreditam que o ser humano nada mais é do que uma máquina, do que um computador. Então hoje, no século XXI, nesse nosso tempo, grupos de cientistas estão ali acreditando que nós somos simplesmente máquinas, que a nossa consciência é resultado de um funcionamento do cérebro. Então, de lá, enquanto nós não provarmos que nós temos alguma coisa além do espírito, a gente não vai conseguir provar o mundo espiritual, né? Então vai depender dos resultados que eles poderiam encontrar nessas investigações, né? O Braz colocou: as religiões cegaram o mundo ocidental. De certa forma sim, né, Braz? De certa forma sim. Mas ao mesmo tempo o materialismo nos mundos, né, nos países que não tem essa preocupação, trouxeram consequências bastante complicadas, né? Basta a gente ver, por exemplo, a antiga União Soviética, que ela aboliu a religião, né? E abolindo a religião, ela se tornou materialista, e tudo que eles viviam dependiam dos interesses materialistas. Então não importa se você vai ser executado, se não vai, porque já que eu não acredito nada além do espírito, eu pego você, coloco num paredão, te fuzilo, acabou o problema. Essa foi uma das consequências das grandes chacinas, das grandes mortificinas que aconteceram na história, exatamente por essa visão materialista. Eu não acredito nada além do espírito, então não tenho preocupação. Quando eu começar a acreditar, então, tanto a religião em excesso, a religião, a fé cega, como o materialismo cego, os dois trazem consequências. Então, na verdade, precisaria haver uma comunhão entre essas duas visões do mundo, para poder encontrar aquilo que é comum, aquilo que é o mais favorável para esse nosso entendimento, né? Então tudo vai depender dessa evolução. Então vamos lá: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Respondem os espíritos: ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades de sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. A gente já falou sobre isso várias vezes, né, que conforme a gente vai tendo mais liberdade de pensar, liberdade de analisar, consequentemente a gente também vai começando a fazer escolhas. Assim acontece com uma criança. Quando ela tem ali por volta dos seus 2 anos de idade, para os seus 3 anos de idade, ela já consegue, por exemplo, identificar um brinquedo, ela já faz uma escolha, que brinquedo que ela quer. Quando você vai oferecer algum tipo de alimentação para ela, ela já decide que tipo de alimentação que agrada mais. Se é uma fruta, se é um legume, se é um doce. Então você pergunta: você quer esse ou você quer esse? A criança já aponta. Se por acaso tem alguém e chama a criança para pegar no colo, você dá uma mãozinha para ela e fica puxando. Ela pode ir no seu colo ou pode não ir. Isso aí nada mais é do que o exercício do seu livre-arbítrio, dentro daquela visão, dentro daquelas limitações que ela possui naquele momento. Conforme a criança vai evoluindo organicamente, né? Pois é, né, Sandra? Pequenininha já consegue definir, né? Quando a criança já começa a evoluir organicamente, consequentemente, o espírito também já começa a desfrutar de maior liberdade, ele já começa a fazer mais escolhas. Ele já escolhe o canal,
que ele quer, ele já escolhe os amigos que interessam, ele já escolhe os brinquedos que ele quer, o tipo de brincadeira e tudo mais, né, os passeios que ele quer fazer. Então a gente percebe que gradualmente o livre-arbítrio vai tomando, né, vai se expandindo, dando mais liberdade para o espírito. Mas a gente sabe que, estando, só o fato de estar encarnado, nós já temos as limitações. Eu quero, por exemplo, conhecer o universo desprendendo a minha consciência. Antes fosse fácil assim, dentro da nossa condição. Então mostra que o estarmos aqui hoje, nós temos liberdade de ação? Sim, nós temos liberdade. Só que é uma liberdade relativa. Que vai depender do quê? Daquilo que eu posso fazer nas condições em que eu me encontro. Então, conforme eu vou me desprendendo da matéria, mais liberdade eu vou desfrutando. E quando eu falo me desprender da matéria, não significa necessariamente eu desencarnar. A minha consciência também precisa estar desprendida. Por isso que nós falamos, aqueles que desfrutam de um livre-arbítrio pleno e absoluto são os espíritos puros. Porque não existe absolutamente nada que os restringam. Eles não têm regras como as nossas, que diz que se você errar, você vai ser punido. Então, na verdade, no mundo espiritual superior, do mais elevado, do mais puro, daqueles mundos sublimes, a visão que eu tenho é a seguinte: não existem leis, porque não há necessidade de leis. Já atingiram tal grau de liberdade de ação, de responsabilidade, de conhecimento, ou seja, de sabedoria, que eles sabem exatamente o que precisa fazer. Então não existe placas de proibições ou regras, como o K-PEX, né, Ju? Não existem regras, simplesmente porque já sabem o que tem que fazer. Mas na nossa visão, o livre-arbítrio ainda é bastante restrito. Então foi colocado para nós aqui que a criança, ela tem livre-arbítrio, só que livre-arbítrio dentro daquele seu pequeno universo. O Brás colocou, né, os espíritas são muito intimidados, né, eu quase já fui expulso de salas por causa da projeciologia. É porque a projeciologia, Brás, eu acho que ela foge um pouco daquela proposta inicial de você ter uma transformação moral, de estudar mediunidade, mas eu acho válido. Eu acho que é uma das potencialidades do espírito que você pode explorar, né? Só que você precisa ter o espaço adequado, você precisa ter assim, o grupo preparado e os elementos apropriados para aquilo. Né? Então não adianta você chegar num estudo doutrinário e falar sobre projeciologia, por isso não está naquele contexto. Mas você pode, por exemplo, fazer um congresso espírita sobre projeciologia, que nada mais é do que uma capacidade que o espírito tem anímica para poder fazer esse tipo de desprendimento e ter ele consciência do que acontece. Então isso sim. Né? Agora fica, por exemplo, você faz uma proposta como essa e insiste que isso faz parte dos contextos doutrinários, dependendo da interpretação, você certamente vai ser expulso. Agora, na minha visão, sim, isso faz parte de uma potencialidade da alma. Só que para você estudar isso daí, você precisa ter elementos palpáveis, você precisa ter pessoas com grandes conhecimentos, você precisa ter experiências que possam ser bem embasadas e tudo mais, né? Então, né? Vai cobrir um vazio deixado pela doutrina? Não, eu acho que vai complementar aquilo que a doutrina já encontrou. Eu não vejo como vazio, não. Mas vai ser assim, algo mais que a gente vai poder explorar, com toda certeza. Né? E assim, não só a projeciologia, como a própria parapsicologia também poderia ser explorada pelo espiritismo, porque mostra uma potencialidade da alma também. Então, projeciologia, a parapsicologia, tem vários outros elementos que poderiam, mas tudo assim, você precisa organizar bem aquele espaço, juntar as pessoas a ufologia, por exemplo, como eu coloquei, né? A ufologia, nesse caso, a gente coloca assim, ela pode ser estudada pelo espiritismo, essa questão da vida após a morte, da vida em outros mundos e coisa e tal, né? Então, naquele ponto, né? Deixa eu ver aqui, a doutrina só falou da probabilidade, mas não deixou nenhuma técnica auxiliando, né? Falou sobre, né? Então, quer dizer, uma questão de explorar, de estudar. Mas é assim, é que o foco não estava voltado para isso. Não é que faltou alguma coisa, o foco não estava voltado para isso, né? Então vamos em frente. Questão 845, vamos em frente. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao livre-arbítrio, ao exercício de seu livre-arbítrio? Então a questão seria o seguinte, se eu tenho tendência a ter determinado tipo de comportamento, isso já não seria naturalmente uma forma de limitar as minhas ações? Por exemplo, eu tenho ali uma tendência ao uso de drogas. Muito bem.
O fato de eu usar drogas, de eu ter dependência química, como o próprio nome já diz, dependência química, já me tira dessa liberdade de ação. Porque eu dependo daquela droga para poder fazer aquilo que eu quero. Se por acaso eu tenho tendências à sexualidade, eu dependo daquele tipo de satisfazer aquele tipo de situação. Se por acaso sou um criminoso compulsivo, eu não consigo fazer nada além daquilo que está sendo, que a minha tendência me busca, me leva a fazer. E quando a gente fala assim de uma forma filosófica, né, dizendo assim que o indivíduo que tem vícios, ele é escravo do seu próprio vício, isso é uma verdade. Né? A Ju está falando que eu não, né? Pois é, eu não, Ju. Então ele é escravo daquele vício. E o fato de ser escravo, como essa expressão genérica coloca para nós, já mostra que ele não tem liberdade de ação. Mas essas predisposições não seriam obstáculos? Os espíritos colocam. As predisposições instintivas são a do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com nossas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então ele mostra para nós que todas as vezes que nós prendemos, até o amor, ou melhor, até a paixão, né? Não o amor, porque o amor, assim, como diz Chico Xavier naquele pensamento, o ciúme é um amor doentio, né? Mas vamos colocar assim, a paixão desequilibrada, ela tira a sua liberdade de ação. O ciúme tira a sua liberdade de ação. Você não tem liberdade para fazer o que você quer, porque você sempre tem medo de alguma coisa. Se você está apaixonado de um modo desequilibrado, você fica escravo daquele sentimento. Então todas as vezes em que você não é senhor de si mesmo, mas é controlado pelas tendências, pelos sentimentos, pelas sensações, você de certa forma se limita. Mas essa limitação não é imposta pelo corpo do indivíduo, é uma predisposição que o próprio espírito tem. E quando a gente fala assim, o espírito está passando por um processo evolutivo. Esse processo evolutivo envolve vários elementos que estão sendo desenvolvidos. Como, por exemplo, você desenvolve o seu intelecto, você começa a ter conhecimento mais abrangente sobre tudo aquilo que envolve a sua própria natureza e o ambiente onde você se encontra. Você começa a desenvolver valores, você começa a ter responsabilidade, você começa a ter liberdade. Então todos esses elementos se desenvolvem gradualmente conforme o próprio indivíduo vai crescendo pelas experiências que ele vivencia. Mas de um modo geral, todos nós ainda nessa condição em que nós nos encontramos, não somos apenas limitados pelo ambiente em que nós nos encontramos. O corpo físico para nós é uma prisão. Eu não consigo voar, eu não consigo me deslocar, eu não consigo fazer o que eu quero, então eu estou dentro de uma prisão. Como é colocado por Kardec na época, né, um grande escafandro, aquelas roupas de mergulho antigas, né, com aquele capacete de metal que eles colocavam. Então aquilo é um grande escafandro. Nós estamos dentro de um escafandro, então já estamos limitados. Só que muito mais do que limitação física, nós temos limitação moral. O medo, por exemplo, é uma limitação moral. Eu convido vocês, pessoal, vamos fazer uma festa num cemitério, né? Nós tivemos ali semana passada, semana retrasada, sexta-feira 13, poderíamos ter feito ali uma festa num cemitério numa sexta-feira 13. Quem iria comigo? Aí todo mundo falava, eu vou. Eu falei, eu nem pensar, nem passo perto. O medo, tá vendo? A Waterfall já está limitada pelo medo dela. Então ela tem livre-arbítrio para ir? Tem, mas ela está limitada. A Juliana já ponta firme, a Juliana já conversa com qualquer coisa. Então a gente tem o medo, né, a culpa. Aliás, são dois elementos importantíssimos, né? Farofas e velas, né, Hermes? Então a gente tem ali, né, a própria psicologia coloca para nós que o medo e a culpa são duas das maiores prisões que um ser humano pode vivenciar. A psicologia diz isso. E quando a psicologia diz isso, mostra que grande parte dos conflitos íntimos que o indivíduo vivencia num processo terapêutico, ou ele está preso por medo, ou ele está preso por culpa. E isso já mostra para nós que o nosso livre-arbítrio está limitado pelas nossas próprias fraquezas. Conforme a gente vai se fortalecendo e vai se libertando desses obstáculos ou dessas âncoras que nos prendem, a gente vai adquirindo maior liberdade de ação.
Eu posso fazer o que eu quiser porque eu não tenho medo e não tenho culpa, porque eu sei que eu estou fazendo certo. Aí já começa então a somar também os valores que o indivíduo acaba incorporando. Então, não existe arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Essa é a mensagem que o Espírito dá para nós nessa questão. 846. O organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio. Já falamos sobre o organismo, né, das limitações que ele tem. Você pode ficar prisioneiro do seu livre-arbítrio de diversas formas. Nós temos ali as nossas limitações, as nossas deficiências, que restringem as nossas ações. Então, sim, o corpo físico influencia na nossa vivência. Os Espíritos colocaram, inclusive esse tema, influência do organismo, aqui no nosso Livro dos Espíritos, lá na questão 367. Então, a matéria influencia, sim, no comportamento do espírito. E, inclusive, tem um capítulo interessante que Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos sobre a idiotia e a loucura. Então, nós temos ali alguns cérebros que têm ali algumas limitações na sua constituição fisiológica, que impede que o indivíduo tenha ali liberdade de ação para fazer as coisas que ele quer. No caso, por exemplo, das deficiências mentais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, o livro Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec. Ali tem um depoimento de vários espíritos que passaram por vários tipos de limitações intelectuais, como, por exemplo, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, traumatismo craniano. Então, quer dizer, o cérebro limitou o espírito de manifestar sua vontade. E nós temos, por outro lado, as deficiências físicas. As limitações que simplesmente limitam o indivíduo de se locomover. Quer dizer, eu tenho vontade de ir, mas eu não posso. E isso mostra o quê? Que o organismo, sim, de certa forma, influencia a minha liberdade de ação. Os Espíritos colocam, então, o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Que faculdades seriam essa? A inteligência, o livre-arbítrio, a moralidade, né? Então são faculdades que o indivíduo vai desenvolvendo. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. Então eu posso ter o corpo físico que me limite, mas o corpo físico não me dá aquilo que eu não posso desenvolver como consciência, como um ser espiritual. De resto, é necessário distinguir, nesse caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem um instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aqui a gente entra num ponto interessante, porque alguns assassinos seriais, né, ou serial killers, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, alguns desses criminosos são submetidos a exames psiquiátricos, laboratoriais, exames de imagem, e eles mostram algumas tendências criminosas por deformações cerebrais. Aí então a ciência materialista afirma categoricamente que o indivíduo é criminoso porque o seu cérebro passa por essa dificuldade. E aí então a ficção, o cinema, para não perder a oportunidade, mostra alguns casos que a gente já viu em alguns filmes, de laboratórios que desenvolvem drogas ou de médicos que desenvolvem técnicas cirúrgicas que são capazes de anular essa tendência criminosa naquele indivíduo. Mas aí não passa de ficção, porque eles tentam então alterar aquela disfunção cerebral que o indivíduo tem, consertar ou inibir aquela situação, e o indivíduo então de criminoso se torna uma pessoa de bem com a sociedade. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada e tudo mais. Isso porque acredita-se que todas as nossas tendências, as nossas dificuldades estão relacionadas exclusivamente com o corpo físico e não com o elemento espiritual. Né? Então, esse é um dos casos que a gente observa. Né? O Hermes lembrou ali A Casa dos Sonhos, um filme interessante, que mostra também essa coisa de, né, o que é real, o que não é real. O Braz lembrou aqui a tendência de ver filmes violentos pode influir em uma decisão quase de reflexo. Na verdade, né, o Braz, a gente lembra que se o espírito tem uma tendência e você o coloca
sob essa influência, ele pode então potencializar aquela tendência que ele tem. Agora, se eu por acaso não tenho tendência nenhuma, eu vou sentir na verdade repugnância por determinados tipos de filme. Essa que é a diferença. Abraço perguntou, né, se é possessão de algum espírito, no caso do filme você fala, aí vai ter que assistir. Abraço, não tem jeito. E no caso da possessão de espíritos, a gente tem que influência externa. A gente está falando por enquanto da capacidade que o indivíduo tem de tomar as suas próprias decisões. Agora, há situações em que, primeiro, o corpo físico pode influenciar nas suas decisões, por uma limitação física ou uma limitação neurológica. No caso, uma limitação intelectual. Muito bem. Ele pode ser podado no seu livre-arbítrio, né? Sim, vou falar sobre isso daí. Ele pode ser podado no seu livre-arbítrio numa condição social restrita. Se você vive na pobreza, você não pode ter tudo o que você quer. Algumas vezes você pode trabalhar incansavelmente pela sua sobrevivência, mas você não vai sair daquela condição. Consequentemente, seu livre-arbítrio está limitado. Por outro lado, você tem influências externas. E aí vai depender do quê? Da força do seu caráter. Se por acaso eu tenho uma tendência, e aí a gente volta lá para a questão 457 do livro dos Espíritos, que os Espíritos perguntam, 459, desculpem. Se os Espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E os Espíritos respondem muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Isso por quê? Porque nós temos uma fraqueza de caráter e nos colocamos sob essa influência. Se eu tenho uma tendência criminosa e eu tenho vontade de praticar um crime, mas eu estou me segurando para que isso não aconteça, mas essa minha vontade não é suficientemente forte, e eu estou submetido a um tipo de influência espiritual, sim, eu posso ser, nesse caso, não possuído necessariamente, mas eu posso ser influenciado para provocar aquele crime. Aliás, a gente lembra sempre, a gente falava de mediunidade ontem, sobre os casos que a gente vem estudando. A mediunidade, na história da humanidade, médiums influenciados sim, e tem os casos de possessão, mas são mais raros. Mas as influências com toda certeza. Alguém que vai brigar na rua, por exemplo, vai agredir uma pessoa, ela pode provocar essa agressão sendo influenciada por um outro espírito. Tudo vai depender do quê? Do tipo de afinidade que ele tem com esses espíritos. Então a gente falava ontem sobre o livre-arbítrio, sobre mediunidade, e é muito fácil da gente lembrar. Aliás, falando em mediunidade, lembrando que na próxima quinta-feira é o nosso tema livre, tá, pessoal? A gente não vai ter estudo, vai ter o tema livre aqui então, no próximo dia 26, tá? Não esqueçam. E aí então, quando se fala sobre mediunidade, era muito comum, aliás, é muito comum nós encontrarmos pessoas que são médiums, que foram levadas pelas circunstâncias a religiões. Ele era médium, acreditava que aquele era um dom espiritual, foi para alguma religião. Aí ele pode seguir uma carreira religiosa ou não e tal. Pessoas que foram para manicômios. Isso porque nos manicômios, as pessoas que passam por tipos de transtornos mentais, normalmente a ciência vê aquilo como algum tipo de transtorno orgânico ou transtorno psíquico, mas nunca um problema espiritual. E nós sabemos que transtornos psíquicos são provocados também por influência espiritual. Nós temos presídios, pessoas que são presas por sofrerem influências espirituais. Pessoas que são médiums, sofrem ali uma influência, um processo obsessivo grave, de repente a pessoa passa pelo processo de incorporação, pratica um crime que não sabe. Assim como tem pessoas que cometem suicídios por influência espiritual também. Então, na verdade, nós temos assim, nessa fase em que nós nos encontramos, retomando aqui o nosso raciocínio, dentro desse nosso estágio evolutivo, pelo fato do nosso caráter não estar bem formado, porque a gente tem ali as fraquezas, os medos, os vícios, os desejos, as tendências que são naturais nessa nossa fase, nós somos muito frágeis nesse sentido. Tanto é assim que a gente percebe que as próprias amizades que a gente faz aqui no mundo físico nos levam a determinado tipo de comportamento. Eu me lembro de um caso de um rapaz que eu tive amizade nele quando eu era assim adolescente. E ele era filho de uma vizinha, e era um rapaz que era trabalhador, era um rapaz que tinha bolsa de estudos
para fazer treinamento de judô numa academia bastante importante aqui em São Paulo, e ele já estava quase conseguindo a sua faixa preta e tudo mais, e num certo fim de semana ele saiu com os amigos. E aí eles foram fazer uma farra de assaltar um casalzinho que estava passando na calçada. Eles assaltaram e foram presos. Ficou 1 ano preso. E a vida dele estava toda organizada. Era um bom trabalhador, uma pessoa de confiança, era uma pessoa que tinha um bom futuro, e por causa de uma arruaça, ele acabou sendo preso como um assaltante. E ele não tinha essa tendência, mas na verdade, assim, pela influência do meio, das pessoas que estavam próximas, ele acabou sendo preso como um criminoso. Então não importa qual é a história que ele tinha, o que importa é o que ele fazia naquele momento, e naquele momento ele cometeu uma infração. E certamente, se ele estivesse sozinho, ele não faria isso, pelo que a gente conhecia do seu caráter. Então, quer dizer, realmente estragou a vida toda dele. Ou seja, não sei se estragou, se ele conseguiu retomar, mas certamente ficou uma mancha no seu passado. Porque não aconteceu nada de grave, a não ser uma tentativa de assalto. Ficou aquele tempinho preso, coisa e tal, não sei o quê. O que aquilo aconteceu, né, de desdobramento na vida dele, eu já não sei, porque nós perdemos contato há muito tempo. Coisa já de 20 anos, 25 anos, né? Mas certamente naquele momento a influência social provocou nele, o rótulo permanece, certamente. Então a influência social acabou fazendo com que ele tivesse esse tipo de atitude. A influência espiritual é muito mais sutil, a gente sabe disso. A influência espiritual é aquela que você sofre sem saber que está sofrendo. Ela vem gradativamente aumentando a intensidade, te envolvendo, te subjugando e tomando as decisões por você. E você perde então a sua liberdade de ação exatamente por uma fraqueza de caráter. Essa é a questão. A Fernanda colocou, soube que inclusive a medicina agora reconhece influência espiritual. Mais ou menos, Fernanda, a interpretação não é bem essa. Tá? Dá a impressão de que assim, você vai lá no catálogo do Código Internacional de Doenças, tem lá influência espiritual. Mas na verdade não é a influência propriamente dita, mas é o indivíduo que se julga influenciado. Tá? Então tem uma diferença, porque do contrário, a medicina reconheceria absolutamente a existência do mundo espiritual, e ela não reconhece. Né? Não cheguei a ver não. Tá? A Ju colocou, né? Tem um caso de uma mulher que de manhã cedo matou o filho com tantas facadas, e ela jura não ter sido ela, e chora, né? Mas quando ela fala, a gente sente ser verdadeira. Você imagina que drama? São casos que podem acontecer. Tem casos de esquizofrenia, tem casos de influência espiritual, dentro dessa visão que a gente analisa, tem casos de pessoas que têm dupla personalidade. Então tem situações das mais diversas, nem tudo espiritual. Né? Nós temos ali os transtornos mentais que fazem com que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Né? O Francis colocou, no caso de suicídio por influência espiritual, o suicida será tratado de forma quando chegar na esfera espiritual. A gente tem os atenuantes e os agravantes, né, Francis? A gente lembra que quando você comete um ato, quando você não é detentor da sua vontade, certamente sim, você não é responsável por aquilo. Inclusive tem nos casos de loucura e suicídio, que no Livro dos Espíritos, fala, né, no caso de uma pessoa que sofre de loucura, que era a expressão utilizada na época por Kardec. Se ele comete suicídio, ele é responsável? Os espíritos colocam não, porque ele não era senhor de sua vontade. E o espírito, nesse caso, tem responsabilidade por esse tipo de lesão. Né? A Ju colocou, né, sempre tem um problema da alma, né, com a ajuda de outro espírito ou não, sem dúvida nenhuma. Então, continuando para nós aqui. Se o homem tem um instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aí vem aquela ideia, né, de que a carne é fraca. Eu cometi esse ato porque a carne é muito fraca, eu me envolvi com aquela pessoa porque a carne é fraca, eu me envolvi com essa substância, ou eu comi demais, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo porque a carne é fraca. Então a visão simplista da nossa ciência materialista, essa seria a justificativa. É um gene que você tem no seu corpo, é uma deficiência cerebral que te provoca aquilo. Nunca pensando que o espírito traz essa mesma tendência e, no momento em que renasce, o seu corpo físico sofre essa influência. Tá? Obrigado, Fernanda. E continua para nós aqui. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, se faz semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se precaver contra o mal. Aí aquele que age por instinto, age por reflexo, né? Eu fiz porque eu tive vontade de fazer, mas você nunca pensou nas consequências daquilo que você fez. Esse se assemelha ao bruto. E nisso, essa resposta que os espíritos colocam, e nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Né? Então ele erra porque ele comete esse ato porque ele optou em não pensar nas consequências.
Isso acontece muitas vezes em pessoas que passam por determinadas experiências na vida, em que ela diz o seguinte: eu cansei de ser certinho, agora eu faço o que eu tenho vontade de fazer. Eu já conheci pessoas que pensavam assim. E aí então ela só mete o pé na jaca, chuta o pau da barraca e faz aquilo que tem vontade, só que ela se esquece das consequências, que isso vai provocar sofrimento. O fato dela estar revoltada, o fato dela estar desgostosa com a vida, o fato dela estar infeliz, não tira dela as responsabilidades de nenhuma escolha que ela venha fazer. Daí mostra que grande parte dos nossos conflitos limitam as nossas ações. Aliás, todos os nossos conflitos limitam as nossas ações. E todos nós ainda vivenciamos esses conflitos, que é um estágio que nós ainda nos encontramos. 847. A alteração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento, e desde então não tem mais liberdade. Nesse caso, o que Abraço lembrou sobre influência espiritual, um traumatismo que o indivíduo venha a sofrer. Eu me lembro de um caso interessante, que foi até uma experiência que eu vivenciei. Trabalhei num hospital militar, vocês sabem, na área de saúde, na área de enfermagem, e eu me lembro de um rapaz, que era um soldado, que tinha acabado de sair de uma cirurgia. E ele estava anestesiado, aquela anestesia geral. E quem já tomou anestesia geral sabe que a cabeça roda, o mundo fica cor-de-rosa quando a gente sai dessa anestesia, né? E aí então, quando ele foi ser atendido pelo oficial enfermeira, que era uma tenente, ele deu uma cantada nela. E ela saiu dando risada, porque ela sabia que a condição do rapaz era exatamente essa. E ela veio comentar com a gente. E eu, na época, que era superior a esse rapaz, fui lá para o quarto, depois de um tempo, e fui chamar a atenção dele. Ele falava assim: eu fiz isso, eu não acredito, pede desculpa para ela e coisa e tal. E começou aquela lamentação toda. Eu falei: não, deixa para lá, porque ela não esquentou a cabeça não, né? Mas não faça isso de novo. Eu falei: pelo amor de Deus, não quero fazer isso não e tal. E depois de um tempo eu passei por uma cirurgia, e não deu outra. Estava sendo operado, estava na UTI, me recuperando da anestesia geral. Apareceu uma oficial enfermeira que era uma gatinha, não deu outra, deu uma cantada na mulher. Depois de um tempo, ela veio falar comigo, eu falei assim: por acaso eu falei isso para a senhora? Ela deu risada e falou: falou, então me desculpa porque eu não queria falar. Ou seja, a gente percebe que existem casos em que a gente perde. Pois é, Júlia, tinha alguma coisa naquela anestesia, não era possível. A gente perde completamente o senso das coisas. Não é? Então, por quê? Por um estado alterado, seja por drogas. Por isso que normalmente a gente percebe que pessoas que cometem crimes normalmente estão sob o efeito de drogas entorpecentes. Né? Não era não, Abraço. Era nós mesmos. Né? Então, quando eles cometem crimes, eles estão sob o uso da maconha, da cocaína, porque alteram a sua percepção. Tiram, de certa forma, um pouco do seu senso de julgamento. Então eles simplesmente cometem o crime por vontade de cometer, por causa do uso dessas substâncias. Então, tanto substâncias como influência espiritual, como drogas, como traumatismos, doenças cerebrais que as pessoas acabam sofrendo, elas inevitavelmente perdem um pouco dessa capacidade de julgar e de decidir. E aí, então, muitas vezes ela acaba cometendo esses equívocos. Então, aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e glorioso e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, lembrando que o idiotismo era uma doença, considerada uma doença naquela época, né? Hoje é uma ofensa. Vai com Deus, Josué, um grande abraço. A idiotia naquela época era uma doença, era uma patologia, hoje é uma palavra de baixo calão, né? Como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Nesse caso fala daqueles efeitos a longo prazo, né? Essas alterações, no caso de alterações orgânicas que o indivíduo acaba sofrendo. Questão 848. Vamos lá que já está no finalzinho. As alterações das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? E isso porque a gente lembra, aqui no caso da embriaguez, porque Kardec com certeza não pensou nas drogas ilícitas que hoje nós temos na nossa sociedade atual.
como por exemplo, né, drogas que fazem dormir, a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack e tantos outros que vão surgindo. Então ele falou da embriaguez, que era aquilo que era mais comum. Mas nos nossos tempos atuais nós podemos também incluir as drogas ilícitas. Embora o álcool também seja uma droga ilícita, né? Apesar, é uma droga lícita o álcool, né? Então as alterações das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Resposta: não, pois o ébrio voluntariamente se prisa da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. É o caso que eu comentei, daquelas pessoas que vão cometer algum tipo de crime, eles se drogam para poder ter mais coragem, ser mais agressivo no ato que pretendem cometer. Então pergunta-se, mas ele estava sob o efeito de drogas quando ele cometeu aquele crime. Então são dois crimes. Primeiro, por usar drogas, porque ele usou pelo livre-arbítrio, a menos que ele tenha sido forçado a usar. Ele foi amarrado, injetaram alguma coisa nele, ele perdeu o controle, coisa e tal. Daí ele não é dono da sua própria vontade. E ele não fez isso por intenção. Mas aquelas pessoas, vamos fazer uma coisa rapidinha aqui e tal, ele usa a substância e de repente perde o controle, sai para a rua e faz ali a bagunça. Aí então surge todo aquele conflito. Nesse caso, então, ele comete dois crimes. O primeiro crime, nesse caso, a gente tem voltando aqui, pessoal, caiu rapidinho aqui. Filhinha, cuidado com o meu microfone, por favor. E aí, então, nesses dois casos, ele comete o primeiro crime, né, o primeiro erro que ele comete, o uso da substância e depois a responsabilidade pelos atos que ele cometeu. Porque se por acaso ele se encontrava num estado alterado de consciência quando ele cometeu aquele crime, ele o fez por vontade própria. Aí é aquela mesma coisa, né, de um indivíduo que... o caso de crime de trânsito que a gente vê hoje. As pessoas dirigem um carro, a pessoa está alcoolizada. Bom dia, maninha, bom dia, pessoa que chegou. A pessoa está alcoolizada, aí de repente está andando na rua e atropela uma família que está passando na calçada. Aí então o nosso Código Penal diz o quê? Que ele cometeu um crime doloso, que até hoje a sociedade já aceita isso como um crime doloso. Ele fez com vontade, ele assumiu o risco de cometer aquele crime quando usou aquela substância. Então no século XIX, Kardec, junto aos espíritos, já analisava essa situação. Hoje, no século XXI, a nossa sociedade já incorporou essa mesma situação no nosso Código Penal. E isso mostra claramente o quê? Se você faz uso do seu livre-arbítrio para determinadas escolhas, tudo aquilo que vem decorrente dessa escolha é de sua responsabilidade. Questão 849, vamos lá. Deixa eu ver rapidinho aqui. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, num homem, num estágio selvagem, e a gente, quando fala estágio selvagem, Kardec naquela época tinha uma visão diferente do que era. Vai com Deus, Darlene, bom dia. Kardec naquela época tinha uma visão do que era o homem selvagem, diferentemente da nossa. A gente lembra que a América, ou as Américas, a África e alguns locais da Ásia, de certa forma, traziam ainda sociedades bastante distantes daquela realidade da civilização que Kardec vivenciava em Paris, que era a cidade da razão, a cidade das luzes. Então, quando ele conversava, por exemplo, quando imaginava, com Deus, Luísa, bom dia. Quando ele falava, por exemplo, sobre as pessoas que viviam na América do Sul, inclusive ele teve contato, né, aqui com a América do Sul em algumas oportunidades, a coisa que ele imaginava eram os índios no meio de uma selva, e algumas cidades que se destacavam no meio dessa selva. Quando ele falava na África, ele tinha, embora os países tivessem ali a sua limitação territorial, ele via os escravos como sendo pessoas selvagens pelo modo como se comportavam. E hoje é muito diferente a gente falar dos selvagens. Quem que você considera um selvagem? Um índio que se encontra lá no meio da Amazônia? E só. Fora isso, a gente já tem ali o Brasil, por exemplo, bastante explorado, cidades construídas, os índios já usando o celular, GPS, relógio digital e tudo mais. Vai com Deus, Sandra. Então já tem uma visão diferente daquele que a gente chamava de selvagem naquele passado. Mas Kardec colocava, mesmo assim a gente pensa, aqueles homens, naquele estágio ainda primitivo, o que existe de mais dominante nele?
O instinto ou o livre-arbítrio? Então ele age por instinto ou ele faz escolhas? A resposta: o instinto, que é o dominante nele, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, é também mais responsável que ele pelo que fazes. Aí aquela história, né? Eu posso me encontrar num estágio ainda primitivo do desenvolvimento intelectual, moral, então eu tenho escolhas também, só que as minhas escolhas são limitadas, né? A minha alimentação, o local que eu vou morar, a minha proteção, a minha sobrevivência, é um instinto de sobrevivência que está ali dominante, mas eu também faço escolhas por isso. E colocam para nós aqui também que quanto mais esclarecidos nós somos, vai com Deus me. Quanto mais. Seja bem-vinda de novo então. Quanto mais esclarecidos nós somos, maior é a nossa capacidade de julgamento e, consequentemente, é maior a nossa responsabilidade. Kardec já falou sobre isso quando ele tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, quando ele faz o seguinte, né? Quem é mais culpado? Um advogado ou um canibal? E os espíritos respondem: é o advogado. Porque o canibal faz aquilo por instinto. E o advogado, que tem consciência, que tem entendimento, capacidade de julgamento, quando ele erra com conhecimento de causa. Essa é a diferença dos dois. E aí então quando fala, por exemplo, hoje a gente tem advogados que praticam ali os seus crimes de corrupção. Eles são mais culpados do que aqueles selvagens que matam, movidos pelo instinto de sobrevivência, pela sua razão já desenvolvida. A última questão, 850. A posição social não é, às vezes, um obstáculo à liberdade, à inteira liberdade de ação? Então, quer dizer, a pobreza, uma vida mediana, a riqueza, de certa forma, não é um obstáculo à liberdade de ação? Respondem os espíritos: o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então, na verdade, assim, sim, é uma limitação. Mas, na verdade, você pode se tornar muito mais limitado pela vontade do que pela sua condição propriamente dita. Pessoas que conseguem sair daquela condição de dificuldade pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua batalha. E a gente não fala de uma conquista material, porque a gente sempre pensa assim: o sucesso do pobre é quando ele fica rico. Na verdade, o sucesso do espírito é quando ele consegue viver os vícios e as tendências que aparecem para ele na condição em que ele se encontra, seja na riqueza, seja na pobreza. Então, quando fala assim, a posição social me dá limitações dentro da sociedade, mas o fato de eu ter essas limitações sociais, de querer comprar alguma coisa, de querer morar num lugar melhor, não impede que eu desenvolva o meu potencial espiritual, de honestidade, de perseverança, de coragem. Porque muitas vezes a gente sucumbe nesses valores que são mais importantes do espírito, imaginando que eu poderia, de alguma forma, vencer na vida pela riqueza e ser um espírito bem-sucedido. Então o sucesso para nós, ele tem duas visões diferentes, que a gente precisa definir exatamente qual é a mais importante, o sucesso material ou o sucesso moral. Claro que a gente vai sempre perguntar para alguém: escuta, você quer ser rico ou você quer ser bonzinho? Para todo mundo vai dizer assim, naquele meio espírita, de pessoas bem doutrinadas: não, eu quero ser uma pessoa de bem, eu prefiro ser uma pessoa de bem do que ser uma pessoa rica. Vai na rua fazer uma entrevista. Você pretende ser uma pessoa de bem ou uma pessoa rica? A maioria vai pedir riqueza. Claro que vai ser rico, porque a nossa condição hoje, as dificuldades que a gente enfrenta, estão ligadas a essa dificuldade social, essa dificuldade financeira. Então eu quero primeiro aliviar aquilo que mais me incomoda. Mas, nesse caso, a gente sempre lembra que quando se fala nessa questão de riqueza... primeiro você vai ser rica, né, Jandira? Bom dia. Né? É bem interessante, né? Primeiro ser rico e depois fazer caridade, tá certo, né? Esse é o caminho mais fácil. Essa é a porta larga, né? Todo mundo cai nessa. Aí depois que fica rico, fala assim: caridade, depois eu faço, eu não tenho tempo agora. Então, simplesmente paramos por aqui. Tá, Marlisson, coloca na área de texto a sua dúvida, por favor. Né? Sim, sem dúvida. Né? Coloca na área de texto a sua questão, por gentileza, que a gente faz o comentário. Então, pessoal, a gente tem aqui várias situações a respeito do livre-arbítrio que nós colocamos,
que é de fato interessante. A gente analisa as nossas fraquezas morais, as nossas fraquezas de caráter e tudo mais, sempre tentando encontrar justificativas. Né? Eu errei por causa disso, eu fiz por causa daquilo, eu não tinha condições de fazer naquele momento. Então a gente sempre vive a nossa vida nessa questão do desculpismos, sendo que nós ainda não assumimos as responsabilidades dessa nossa realidade que a gente vive. Por isso a importância de nós analisarmos o que eu posso fazer, quando eu posso fazer e o que isso vai me trazer de resultado. Quando nós tivermos essas 3 perguntas bem definidas e bem esclarecidas na nossa consciência, tudo se resolve. Bem simples assim. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, esperando que tenhamos conseguido trazer aqui umas boas questões a esse respeito. Né? Mais uma vez eu coloco para vocês, não esqueçam, dê uma chegadinha lá no site www.espiritismo.net. Lá na entrada tem uma notícia muito interessante que fala sobre o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio não é uma escolha que a gente faz, é o cérebro que escolhe e depois a gente toma uma decisão. Tá? Então dê uma chegadinha lá. Deixa eu ver aqui. Eu sempre penso a respeito do livre-arbítrio, né? Eu não acredito em nada. Né? Eu sou olhado e vista com maus olhos. Né? Cadê o livre-arbítrio? É uma questão da dificuldade que a sociedade hoje tem de fazer esse julgamento. Né? A sociedade sempre tem dificuldade de aceitar aquilo que é diferente, né, do que normalmente ela aceita. Né? Mas é viver a vida com tranquilidade, é viver a vida com moralidade, com valores, e tudo se responde, e tudo se resolve. Né? As pessoas com o tempo elas aceitam, sem nenhum problema. Sem o livre-arbítrio não haveria mérito das nossas ações. Né? Pois é, se você não tiver escolha, que diferença faz? Não foi você que escolheu, você não ganhou nada com isso. Muito bem, fechando por aqui, vou passar para o professor, que vai fazer o encerramento para nós.